Olá a você que está aqui para me escutar mais uma vez. Eu te agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade que você está me dando de poder ser um canal de bênção para a tua vida. E é isso que eu desejo. É exatamente isso que eu desejo. Hoje eu desejo falar com você aqui em mais esse vídeo dessa playlist Pensamentos e Virtude, acerca de um assunto muito importante, que é, como eu descrevo aí, autoridade, consciência e organicidade na igreja. Hoje, pessoal, nós vamos falar mais realmente desse assunto teológico, dentro do contexto teológico. Futuramente eu vou aqui lançar outros assuntos em que eu devo novamente trazer aí aspectos filosóficos e até científicos, ou de outras cosmovisões ou de outras cosmovisões, melhor dizendo, para a gente poder conversar e crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Agora, particularmente aqui, o Senhor colocou no meu coração o desejo de tratar desse tema realmente mais próprio da igreja, né? Da realidade da igreja, o corpo de Cristo. A primeira coisa que a gente tem que entender é, quando nós pensamos em igreja, a primeira coisa que devemos lembrar é do fato de que a igreja é, como o apóstolo Paulo fala, o corpo de Cristo. Então a igreja, a exemplo do que eu já falei em outros vídeos ali da playlist Teologia Orgânica, a igreja ela goza de um vínculo ontológico de comunhão na graça, sendo a extensão de Cristo nessa base aqui na Terra em forma humana, de maneira que na igreja Cristo se multiplica e é multiplicado aqui entre os homens e perante a criação. Isso também nos remete ao pensamento de que, sendo nós o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, e Jesus Cristo, o cabeça desse corpo, nós como corpo temos múltiplas funções. Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é joelho, nem todo mundo é olho. Cada um tem a sua função. Mas, para fins de uma melhor convivência comunitária, Deus estabeleceu, já desde o princípio da igreja, a necessidade de liderança na igreja. A Escritura confirma isso daí. Seriam muitos os textos aqui, como já é do meu costume, nós vamos fazer aqui algumas inspeções ao longo desse vídeo na Escritura para a gente poder visualizar melhor o que eu vou falar, né? Mas seria desnecessário eu entrar nesse mérito, porque o Novo Testamento inteiro, e mesmo já no Antigo Testamento, vemos ali exemplos claríssimos de líderes colocados sobre o povo de Deus. Mas a questão mais fundamental não é se há liderança, porque liderança, como eu disse, há. Deus, desde o início da criação, delega a autoridade a seres morais. Mas
a questão que a gente tem que perguntar é qual é a natureza dessa autoridade e quais são os seus limites, porque há limites. E quando a gente não entende isso, os riscos são muito grandes. Riscos de orgulho, riscos de manipulação, riscos de ferir as outras pessoas, riscos de ir além do que Deus nos estipulou e nos orientou a irmos. Eu queria ler com vocês um texto, eu estou olhando para ele agora aqui, eu vou abrir, é Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Vamos lá então. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que nos diz o seguinte. Vamos ler a partir do 20, para ficar mais fácil, né? A partir do versículo 20, então. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, aqui está evidente o fato de que Jesus Cristo, ele está acima de toda autoridade delegada, seja nessa dimensão ou em qualquer outra. E especificamente com relação à igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Não há autoridade acima de Jesus Cristo. Né? Agora, a gente tem que se fazer umas perguntas. Será que é isso que a gente vê acontecendo na realidade, no nosso cotidiano, como membros do corpo de Cristo? Isso que eu li nesse texto de Efésios, o próprio apóstolo Paulo vai falar novamente. Você pode ler, não vou abrir aqui, mas você pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 18. Né? Então a gente tem aqui um princípio inegociável, irrevogável. Toda autoridade humana na igreja é derivada e subordinada e nunca ocupa o lugar do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Né? Então a gente pode pegar, deixa eu ver aqui, vamos ler novamente Efésios, mas dessa vez nós vamos para capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos lá. Novamente propagandas, mas a gente vai fechando. Vamos lá. 4, versículos 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então eu quero que você entenda, voltando aqui ao nosso texto aqui, ao nosso pequeno texto de referência, nós lemos que Cristo, ele concedeu dons ministeriais. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Então a finalidade da liderança não é centralizar a verdade,
mas é promover a maturidade no corpo de Cristo. Mas, Eric, acho que esse negócio que você está falando aí, acho que não acontece não, esse negócio de líder querer ser dominador. Infelizmente acontece, querido. Eu não vou dar nomes aqui, mas acontece. E eu, particularmente, estou já muito calejado disso. E, ao mesmo tempo em que eu me dou em amor a todas as pessoas, a Deus, mas eu também tenho tido mais do que nunca, no tempo presente, cuidado com a liderança. Sim, eu tenho que amar os líderes, mas a gente tem que também ter uma boa observação. Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Novamente propaganda, né? Nós vamos lá. Primeiro Pedro 5, versículos 2 e 3. Vamos ler desde o primeiro versículo já desse capítulo 5, ok? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Olha só a admoestação de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não precisa responder para mim, mas será que é isso que você tem visto? Será que nós, na nossa experiência, nós não conseguimos observar, muitas vezes, os líderes na igreja assenhoreando-se sobre os membros, querendo controlar o que eles pensam, até onde eles podem ir, quais são os limites, como se tudo aquilo fosse deles, embora muitas vezes eles digam que não, que aquilo não é deles. Eles são só irmãos mais velhos ajudando a igreja. Será que é isso que a gente vê? Pense, não estou afirmando nada, não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Será que o Evangelho ele orienta a igreja a simplesmente acatar tudo que os líderes falam? Será que, então, se for a igreja um espaço em que há liberdade para se pensar, todo mundo pode falar o que quer, fazer o que quer, no momento em que quer, será que é isso também que a Bíblia vai dizer? Então a gente vai examinar um pouquinho mais aqui com cuidado para entender essa questão, lembrando que o segredo de tudo é equilíbrio, né? Quando tendemos demais para um lado ou para o outro, a gente perde o equilíbrio. Perdendo o equilíbrio, saímos da perfeição. Então, vamos ler aqui em Atos 17:11, e depois vamos ler também 1 Tessalonicenses 5:21, para a gente poder compreender um pouquinho o que os apóstolos, né, que são o alicerce, o fundamento da igreja, nos dizem a respeito disso. Vamos lá. Atos 17,
Eu esqueci o versículo. Vamos ver. 17:11. Isso, calma. Bom, vamos ler os versículos 10 e 11, ok? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Bom, esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, eu não vou abrir aqui, porque eu quero focar um pouquinho aqui num contra-argumento, numa objeção que podem fazer com relação a esse texto de Atos 17:11. Né? Mas se você ler, você pode ler com calma. Se quiser, você pausa o vídeo e lê lá com calminha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que vai falar: examinai tudo, retende o que é bom. Que contra-argumento é esse, Eric? Bom, é que tem uns líderes espertinhos aí que eles vão falar o seguinte: não, esse negócio de bereano não tem nada a ver, não. Nem crente era, aquele bando de bereano lá. Eles não eram crentes. Bom, não eram mesmo, né? Você há de convir comigo que o texto fala aí que eles eram judeus que ainda estavam avaliando a mensagem apostólica, né? E aí eles falam, então por causa disso não dá para usar isso como modelo para a igreja, para os crentes dentro da igreja. Bom, só que aí você está esquecendo um pequeno detalhe. Olha o que o próprio texto vai falar. Que os bereanos foram considerados mais nobres do que os cristãos, do que os tessalonicenses. Então, é dado um juízo de valor aqui. Eles foram tidos como nobres, então eu não posso simplesmente descartar isso daí e dizer que não vale. Isso é desonestidade intelectual, isso é desonestidade hermenêutica e exegética. Tá? Então, eles examinavam, os bereanos examinavam diariamente as Escrituras, né, para verificar se o ensino de Paulo, hein? Não é o teu não, ó apóstolo dos apóstolos do Cordeiro. É o ensino do apóstolo Paulo que eles estavam examinando, para ver se o que Paulo estava falando batia aí, ó, o Antigo Testamento, não é nem com o Novo. Então, esse elogio inspirado, ele não se limita ao estágio espiritual dos bereanos, mas ao método que eles adotaram, a abordagem, melhor dizendo, para que não reste dúvidas, que eles adotaram. Conferir o ensino que estava sendo dado a eles com a revelação escrita. Tá? Então, o princípio é o exame responsável à luz das Escrituras. Mas não vale. Eram os bereanos. Tá bom, querido. Será que a Bíblia só mostra os bereanos adotando esse procedimento? Então, será que não mostra a igreja, não? Vamos lá, então. Bom, já lemos 1 Tessalonicenses 5:21. Acho que você convém comigo, há de convir comigo pelo menos, que examinai tudo, retende o que é bom, não é só para o episcopado dos Tessalonicenses, mas é para toda a igreja, não só em Tessalônica, mas para toda a igreja, em toda a dispensação da igreja, e não envolve gente fora da igreja, né? Vamos ler também 1 João 4:1. Vamos lá. A propaganda hoje está insistente aqui. Vamos lá. 1 João. Vamos lá. 1 João 4:1.
Olha o que o apóstolo João vai falar. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Será que o apóstolo João está falando aqui de espírito? Não. O apóstolo João aqui está falando da mensagem, do teor do ensinamento que está sendo passado. E amados é para todos da igreja, não é só para o bispo, não é só para o cooperador, tá bom? Muito bem, o que mais que a gente pode ver? Bom, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Será que eles nos mostram alguma coisa também? Sim, o apóstolo Paulo resistiu ali a Pedro, né? Que era o Pedrão, né? Mas resistiu, por quê? Porque ele tinha se tornado repreensível, estava agindo fora do padrão da palavra de Deus, fora do padrão que é Cristo. Você, líder, entenda uma coisa: se nem o apóstolo do Cordeiro, Pedro, escapou de ter que fazer, por meio de uma repreensão, um autoexame de consciência, quem você julga que você é, a ponto de pensar que você está acima do bem e do mal e não deve abrir-se ao escrutínio alheio? Você se julga melhor que os apóstolos do Cordeiro? Em Gálatas 2:11, Paulo vai confrontar Pedro publicamente por incoerência prática. Será que o seu discurso, ó líder, condiz com a tua prática? Será que isso que você diz que você é, uma pessoa aberta, diálogo, uma pessoa que ama acima de tudo a palavra de Deus, que está aberta à correção, será que isso representa o que você de fato é na sua prática? Responda para si, não precisa responder para mim, não. Mesmo entre os líderes apostólicos havia espaço para avaliação, para correção. Quanto mais para você, apóstolo enviado por Jesus por meio dos apóstolos do Cordeiro, submisso, sujeito aos apóstolos do Cordeiro. O governo espiritual não é um controle institucional. Vamos voltar aqui. Apostila. Deixa eu voltar aqui só um momento, por favor. E aí, é claro que vai surgir assim aquela coisa. Nossa, mas o povo não tem condições de pensar. E se eu deixar todo mundo pensando, vai virar uma bagunça. E se eu deixar chegar no meio da igreja um vídeo que não fala exatamente o que o meu ministério diz, dizem esses pretensos líderes, a coisa vai descambar. Só que você tem que entender, como está escrito aqui, Romanos 14:5 ensina que cada crente deve estar plenamente convicto diante de Deus. Você já parou para pensar nas implicações disso, ó líder? A consciência iluminada pelo Espírito é parte do crescimento cristão. 1 Coríntios 14:29 vai orientar que as palavras sejam julgadas. Hebreus 5:14, vamos ler 5:14? Vamos ler. Isso aqui eu faço questão de ler.
Vamos lá para Hebreus 5:14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora, se você não permite que aqueles que estão sendo provisoriamente, temporalmente conduzidos por auxílio da sua instrumentalidade sejam aperfeiçoados, tenham os sentidos exercitados, mas você quer ditar, controlar e limitar o que eles pensam e como deve acontecer o crescimento deles, como eles vão ter capacidade de discernir tanto bem como mal, tornando-se perfeitos e aptos para mantimento sólido. Ah, desculpe, esqueci que só você pode, definir o que é um alimento sólido. Claro, com certeza. Vamos voltar aqui à nossa apostila. Será que eu coloquei aqui a certa? Desculpa, troquei aqui. Maturidade não é passividade. É responsabilidade diante da palavra. Eu não estou falando aqui que a igreja tem que virar bagunça. Eu não estou pregando democracia no sentido ruim da coisa, como cada um achando que tem direito a fazer o que bem entender. Eu não estou pregando a anarquia. Eu acho que você consegue entender isso. Porque desde o início eu tenho falado aqui que a liderança foi estipulada por Deus para conduzir a vida em comunidade da igreja. Agora, o que não pode, líder, é você se blindar contra uma pergunta, muito menos contra uma pergunta com respeito, utilizando-se da justificativa de zelo para o crescimento. Utilizando-se dessa justificativa. Não, eu estou aqui colocando todo mundo dentro aqui dessa redoma, que é o meu zelo ministerial, que eu zelo pelas vidas que eu conduzo. Primeiro que não é você que conduz coisa nenhuma. Você é um irmão mais velho para guiar as ovelhas de Cristo, se é que você é isso daí mesmo. Mas você não tem domínio, poder. Você não tem nem muito menos o direito de machucar as ovelhas de Cristo sob a justificativa de uma prerrogativa de Deus, seja lá de que ordem for. Questionar com respeito é expressão de zelo e crescimento. Isso sim é quando uma pessoa faz uma pergunta. Muito mais ainda quando uma pessoa te procura com respeito e te faz perguntas sem faltar com respeito com você. E você, porque você é bravinho, que você não tem domínio próprio, você escurraça essa pessoa. Você a machuca com uma mascarazinha de educação. Saibam que Deus que te ama. Não estou aqui pregando juízo sobre a tua vida, no sentido desse juízo humano, que Deus vai pesar a mão na tua vida. Não, Deus é amor. Mas saiba que esse juízo passivo de Deus, ele vai chegar até você. Porque o Senhor que te chamou, ele vai concluir a obra dele na tua vida também. Então esse detalhe que você está achando que é normal, Deus vai trabalhar em você. Quem sabe as coisas que você já sofre hoje,
toda essa dificuldade, né, já não seja um bom indício de um tratamento de Deus que você está com dificuldade de discernir. Enfim, Deus vai te falar isso, não sou eu. É o Espírito Santo quem vai te iluminar, não sou eu. Romanos 14 mostra como divergências podem ser tratadas com maturidade. Vamos ler Romanos 14? Um pouquinho? Provavelmente vai ser uma leitura um pouco longa, mas não tem problema não. Vamos lá. Romanos 14. Temos aqui, eu estou batendo o olho aqui nos versículos, mas existe um monte de coisa aqui. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si. Nenhum morre para si, viu, líder? Não é tudo ao redor do teu umbigo, não. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu por que julgas seu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A você, que sabe que eu estou falando com você, sobre o que aconteceu, eu sei da minha consciência. Você sabe da tua? Mas eu quero dizer para você que Deus te ama. E que eu te amo em Cristo. E que no meu coração tudo já foi resolvido. E que eu estou falando aqui para você, pro teu bem, para você deixar de ser desse jeito. E para que a correção, a disciplina e o aperfeiçoamento do Senhor chegue até você também, como a mim. Voltemos, estamos já nos encaminhando, né, ao final. Então, Romanos 14:5 afirma que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Isso revela responsabilidade pessoal diante de Deus, não por meio de alguém. Isso revela autonomia obrigatória por parte de cada membro do corpo de Cristo na decisão que ele toma com relação ao corpo. Consciência e responsabilidade. Romanos 2,15, vamos para Romanos 2,15. Já estamos aqui em Romanos.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Muito interessante, eu vou abrir aqui um texto que eu já li em outros vídeos aí já também, do Antigo Testamento, que vai incrivelmente lançar luz sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. E é Jeremias 31. Jeremias está aqui anunciando o fim decretado daquela aliança entre Israel e Deus e o surgimento de uma aliança perfeita em Jesus Cristo. E ele fala do caráter, da natureza dessa aliança. Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso. Vamos ler Jeremias 31, versículos 31 ao 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Obviamente aqui sabemos que era impensável para Jeremias nesse momento, embora não o devesse ser, pelo menos não totalmente, o fato de a palavra de Deus ser passada aos gentios. Porque o modus operandi, a totalidade dos detalhes da obra de redenção de Deus tinha uma profundidade ainda desconhecida para esses homens do Antigo Testamento. Isso foi ser revelado no Novo Testamento, a partir da nova aliança com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, né? Mas vamos continuar lendo. Vamos ler a partir do versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, essa nova aliança que Deus faria não seria conforme a aliança que Deus fez com os israelitas, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, Deus, na nova aliança em Jesus Cristo, ele deseja escrever a lei dele, a verdade nos nossos corações. E isso, meu irmão, não é um processo humano. Passa pela instrumentalidade humana, mas homem nenhum pode, sem a sua participação responsável e individual, permitir que a lei do Senhor seja inscrita no seu coração. Então, quando um líder dita para você o que é bom, o que não é, quando ele te oprime, quando ele comprime o escopo da sua ação, o escopo da sua possibilidade de fazer perguntas, quando ele determina que tipo de mensagem você pode ou não pode ouvir, ou pode ou não pode compartilhar com o corpo, esses preceitos estão sendo quebrados. Esses líderes que fazem isso, que é contra toda a organicidade vital e comunitária do desenvolvimento do corpo de Cristo, eles estão rasgando a nova aliança com Cristo. Eles estão voltando lá para os rudimentos que eles tanto criticaram, querendo enfiar goela abaixo padrões prontos, leis, mandamentos, travestidos em forma de graça. É isso que está acontecendo quando esse tipo de atitude, quando esse tipo de atitude surge da parte dos líderes com relação aos liderados dentro do corpo de Cristo. Unidade, eles vão falar, não, é pelo fim da unidade do corpo de Cristo. Só que eu quero dizer para você
que a igreja, sim, é chamada à unidade, mas a unidade bíblica não é uniformidade, muito menos forçada. Efésios 4:3 fala da unidade do Espírito e muitas vezes esses líderes vão sorrateiramente se apoiar em versículos como esse. Eles tanto se gabam de não ler a Bíblia por versículos isolados, né? Mas eles se pegam muitas vezes isolando versículos que servem para eles, né? E só que você se esquece que 1 Coríntios 12, ó líder, que age dessa maneira, mostra diversidade dos membros. Diversidade. Então a diversidade, o que vai vir com a diversidade? Ora, vai vir divergência, né? Vai vir divergência? Ou você quer dizer que todo mundo tem que ser passado num rolo compressor para ficar igualzinho? Isso não é orgânico. Isso é mosaico. Então volta lá para a lei de Moisés e guarda tudo aquilo lá de novo. Ora, como é então essa pergunta? Como é que a igreja lidava ali, seguindo o conselho apostólico com a diversidade? Vamos ler Atos 15. Vamos ler ali Atos 15, aí eu vou encerrando. Atos 15, vamos abrir aqui. Atos 15. Eu vou lendo, tá? Eis o versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda entre eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Quem subiu? Paulo, Barnabé, alguns outros dentre eles, aos apóstolos e aos anciãos. E eles sendo acompanhados pela igreja, oh glória a Deus, e eles sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, com eles também. Então toda a multidão, não, só Pedro se calou, né? Só Paulo, só os apóstolos, não. Toda a multidão, todo mundo estava acompanhando isso daqui. Eles estavam conversando, dialogando, ânimos exaltados, sim, porque homem, aqui tem homem que não tinha sido totalmente ganho ainda pela consciência crística. Mas eles estavam aqui dialogando entre eles.
com todas as divergências que você pode imaginar, a ponto de ter aqui fariseu pseudo ou pretensamente convertido querendo enfiar a goela abaixo lei de Moisés nos gentios. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Aqui você vê claramente Paulo do seu reduto lá de Antioquia, pessoas da igreja acompanhando, pessoas que divergiam ainda lá na lei de Moisés, em pleno seio da igreja. Apóstolos, todos, apesar dos ânimos exaltados, o que não deveria acontecer, mas abertos, dialogando, ouvindo. Ninguém cruzou os braços e disse: é isso que o meu ministério pensa, é isso que tem que ser feito. O critério foi Jesus Cristo. O critério, líder, não é o que o teu ministério determina. O critério é Jesus Cristo como chave hermenêutica da Escritura e da verdade. Não é o que você determina como verdade e como limite à igreja, passando uma mordaça ou colocando uma mordaça na boca dos membros da igreja, ainda que você diga que não, ou simplesmente não respondendo mais a eles, colocando-se entre eles, de maneira que haja uma parede entre você, líder, e os liderados. Então, para encerrar, a unidade bíblica preserva a centralidade de Cristo e promove responsabilidade coletiva. Ela não elimina discernimento, mas o pressupõe. A igreja madura possui liderança, sim, hierarquia funcional, sim, e autoridade serva, sim, mas também consciência ativa e participação responsável, nunca anárquica. Nunca anárquica. Unidade verdadeira nasce da verdade vivida em amor e nada mais. Eu agradeço pela sua atenção e desejo de todo o meu coração que Deus abençoe sua vida ricamente. Até o nosso próximo vídeo.